Bom, iniciando aí mais um episódio aí do Remind, tá? O assunto de hoje vai ser permeabilidade. O que é importante a gente atrelar a permeabilidade aí no estudo de solos, tá? É importante, né, a gente definir essa permeabilidade, fazer o estudo da permeabilidade para cálculo de vazões, né, análise de recalques, estudos de estabilidade, assim como infiltrações em escavações, expulsão de água dos vazios e a questão da tensão efetiva, né? Coeficiente de permeabilidade. Esse é um dado muito importante que a gente vai utilizar, tá? Ele veio aí, né, da lei de Darcy, tá? Darcy fez todo aquele experimento com permeâmetro e definiu aí uma forma de se determinar o coeficiente de permeabilidade. Então temos aqui, advindo da lei de Darcy, tá? A gente tem uma série de fórmulas que a gente encontra aí corriqueiramente nos exercícios que envolvem essa matéria. Então é só a gente se atentar, tá? Essa aqui é a fórmula muito aplicada, inclusive essa aqui do gradiente hidráulico. Temos aqui a questão da velocidade, tá? E a vazão, a gente praticamente multiplica aqui, troca, né? Como a velocidade aqui está descrita como sendo o quê? O coeficiente de permeabilidade multiplicando o nosso gradiente hidráulico. Então, esse produto aqui, a gente joga aqui nessa formulazinha pela lei de Darcy e multiplica pela área, tá bom? Então, essa formulazinha a gente vai ver bastante. Falando um pouquinho, né, aqui de permeâmetros, o que a gente tem que ter em mente, tá? Que a carga total ela vai ser a soma, tá, da carga altimétrica e piezométrica. Então a gente determina essas duas cargas, soma e chegamos aí à carga total, beleza? Bom, aqui em relação aos fluxos, tá? Isso aqui a gente utiliza para um fluxo constante e aqui no caso de um fluxo variável, a gente vai utilizar aí essas formulazinhas distintas, tá? 8 detalhes importantes. Então vamos elencar aqui algumas coisas, alguns detalhes, algumas informações que são muito importante, que vale a pena a gente se atentar, porque às vezes você pode perder uma questão por conta de um detalhe desse que não foi observado, tá? O primeiro deles é diferenças de cargas totais é igual à existência de fluxo, tá? Então, houve diferença de carga total? Já sabemos que ocorre ali fluxo. Beleza? Número 2. Sentido da maior carga total para a menor. 3. A carga piezométrica pode ser negativa. 4. A diferença de cargas totais é a carga usada no cálculo do gradiente hidráulico, tá? 5. Quanto menores os vazios no solo, menor será o coeficiente de permeabilidade, tá? Isso é uma relação assim bem interessante. Parece meio óbvia, mas a gente se depara aí com grandezas que são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui também. Quanto menos... Nesse caso aqui não, né? Nesse caso eles não são inversamente proporcionais. Quanto menor os vazios, menor
o coeficiente de permeabilidade, ou seja, coeficiente de permeabilidade é a capacidade que o solo, que a água tem de, vamos dizer assim, infiltrar naquele solo, né? De ocupar os espaços vazios. Então, se temos menos vazios no solo, obviamente também teremos menos capacidade de infiltração, vamos dizer assim. Então, menor será o coeficiente de permeabilidade. Número 6. O que determina o coeficiente de permeabilidade são os finos do solo, né? Faz todo sentido essa afirmativa aí. Número 7. O coeficiente de permeabilidade de um solo não saturado é menor do que de um solo totalmente saturado, tá? 8. Quanto mais fofo o solo, mais permeável, né? A gente isso aqui, na verdade, é uma ideia que já foi dita, só que escrita de uma outra forma. Por quê? Vamos supor que a gente tenha uma questão que fala sobre um aterro que não foi compactado, enfim. A gente sabe que se a gente tiver aqui uma massa de solo bem compactada, tá? Aqui a gente vai ter menos vazios, né? Porque uma compactação, ela faz com que a gente diminua os vazios daquele maciço, tá? Se tivermos aqui, ó, um outro tipo de solo que não foi compactado, um solo fofo, né? Como dizem. Ó, se a gente perceber, ó, por aqui dá pra gente ilustrar. Tá vendo? Ele tem muito mais espacinhos aqui vazios para serem preenchidos, enquanto esse aqui já foi compactado, já tem muito menos vazios. Então, obviamente, o solo, quando ele se apresenta dessa forma, fofo, né? Ou seja, com mais vazios, ele se torna também mais permeável. Bom, depois de explanar aqui esses 8 detalhes importantes, vamos falar um pouquinho sobre as velocidades, tá? Bom, quando a gente fala, a gente toma como base a área do permeâmetro, sabemos que a gente está trabalhando com velocidade de descarga. Quando a gente trata a área dos vazios, a gente está condicionando aí a questão da velocidade real, tá? E aí, seguindo, temos aí, ó, força dissipativa, com essa formulazinha, força de percolação, aí aqui, ó, é para fluxo uniforme, tá? Essa outra fórmula aqui, esse mais menos J, ele vai depender do sentido, tá? Quando G e J tiverem o mesmo sentido, adotaremos aqui positivo, tá? Mais J. Quando G e J estiverem em sentidos opostos, a gente vai utilizar aqui menos J, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a erosão, né? A erosão progressiva, piping. Perda de resistência iniciada em um ponto. Ocorre erosão local que provoca maior concentração de fluxo para a região. Há o aumento do gradiente, surgindo maior erosão. Progressivamente forma-se um furo crescente e frequente nos casos de ruptura de barragens, tá? Só um lembretezinho aí, algumas considerações a respeito de erosão progressiva. Bom, levantamento de fundo, né? A segurança contra as forças de percolação não se restringem à possibilidade de piping, devido ao gradiente de saída. Areia movediça, tá? Isso aqui costuma cair bastante, então é bom saber alguns detalhes sobre isso. Primeiro, a força de percolação ela é maior que o peso dos grãos, tá?
Então, essa condição aqui, ela nos dá essa situação de areia movediça, tá? Tensão efetiva é igual à força transmitida entre os grãos. É igual ao quê? Nula, tá? Gradiente hidráulico crítico. Então, nós temos aqui essa formulazinha onde a gente define esse gradiente hidráulico crítico e o nosso fator de segurança, ele vai se dar exatamente pela razão aqui entre o gradiente crítico, que foi calculado, e o gradiente da areia, certo? Então, falando de areia movediça, o nosso fator de segurança se calcula desta forma. Com isso, a gente fecha esse ciclo aí dos pontos mais importantes, os pontos principais. Aí eu tentei resumir de uma forma bem objetiva a questão da permeabilidade, tá? De todos os conceitos aí que se derivam e se somam a esse assunto. Então, eu vou deixar ainda temos a resolução, tá? Faremos aí exemplos de aplicação para que a gente possa entender como que a gente aplica, como é que a gente analisa essas questões, que vai ser no vídeo a seguir, tá? Mas eu vou deixar as nossas fontes, algumas fontes aqui de pesquisa, tá? Alguns materiais que eu achei interessante aqui sobre esse assunto, obviamente para se aprofundar, para estudar mais, para pegar outros exemplos, tá? Então na descrição a gente já vai deixar aí os links para vocês acessarem, tá? Todos esses links aqui estarão disponíveis.